Abraão é considerado pai da fé e também é considerado o pai da nação de Israel. Israel leva esse nome por causa de Jacó. Então Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó, em uma luta com Deus, onde ele foi de fato abençoado, teve o seu nome mudado para Israel. Jacó, então, já com o nome de Israel, teve 12 filhos, e esses 12 filhos fizeram a nação de Israel, que existe até o dia de hoje. Talvez você já tenha se perguntado, eu também já tive essa dúvida, porque a gente ouve falar tanto em Israel, Israel para lá, Israel para cá, nação eleita de Deus, né? E parece que Israel muitas vezes nem se comportou tanto assim para merecer esse título, esse carinho especial. Pois bem, irmãos, Israel tem esse cuidado especial de Deus por causa da fidelidade que Deus teve com esse homem chamado Abraão. Amém? Então, quando Deus promete a Abraão, como nós lemos aqui, através de Abraão, Deus faria uma grande nação. Então Deus tinha um projeto para a vida e para a família de Abraão, para através desse projeto, Deus criar um povo na terra para chamar de seu, aonde Deus ia ditar as suas regras, regulamentar as suas leis, e também através desse povo, criar a linhagem santa na qual o seu filho viria na terra. O interessante é que Deus, como nós sabemos, Deus age diferente da ótica humana. Na nossa ótica humana, na nossa racionalidade, nós procuramos pessoas capazes, capacitadas para tais tarefas, ou então pessoas que no mínimo tenham potencial para desenvolver e executar aquela missão pretendida. Mas Deus não faz assim. Deus gosta de fazer da forma improvável. Então Deus chama uma família cuja esposa era estéril, não podia ter filhos. Então Deus escolhe essa família, que não podia ter filhos, para através dessa família criar o seu povo na face da terra, a sua nação. Por que Deus faz isso? Muitas coisas nós não entendemos, porque Deus gosta de operar milagres. Quando Deus faz uma obra, Deus gosta de deixar bem claro que foi Ele que fez. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, esse personagem tão falado, tão admirado por nós, servos do Senhor, ele também tem uma história muito bonita antes dessa referência. Aqui em Gênesis 12, é a primeira vez que aparece o nome de Abraão na Bíblia, que até então se chamava Abrão. Mas segundo relatos históricos extra-bíblicos, mais especificamente o historiador Flávio Josefo, que escreveu o livro História dos Hebreus, que depois da Bíblia é o maior acervo literário que contém informações sobre os hebreus. Os judeus são o mesmo povo. Segundo Flávio Josefo, Abrão, quando era jovem, quando era adolescente, o seu pai, que se chamava Terá, ele fabricava e vendia ídolos, esculturas de argilas. E certa vez, Terá deixou Abraão responsável por cuidar daqueles ídolos fabricados, daquelas estátuas de argilas fabricadas. E Abraão, de forma sabiamente, muito provavelmente já usado por Deus, ele pega um machado e destrói todos aqueles ídolos, um por um da sala, e deixa apenas a maior estátua sem destruir, e pega o machado e coloca na mão dessa estátua. Quando seu pai chega, ele vê aquela cena e fala: ué, meu filho, o que aconteceu aqui? Eu deixei você para cuidar dessas estátuas e elas estão todas quebradas. E ele diz: não, pai, quem destruiu esses ídolos foi a estátua maior, olha o machado na mão dela. E o pai dele, sem entender: não, meu filho, isso é impossível, essa estátua não sai do lugar, ela não anda, ela não vê, ela não sente. E ele: pois bem, pai, e o senhor confia nessa estátua? O senhor adora essa estátua? Como é que o senhor pode adorar algo que não tem poder, que não anda, que sequer, teria capacidade de destruir todas as outras? Muito provavelmente por esse comportamento, Abraão já chamava a atenção de Deus. Louvado seja o Senhor. E nós observamos aqui que Deus faz uma proposta para Abraão um tanto estranha, vamos dizer assim, Deus diz para Abraão, a essa altura, os anos já haviam passado, Abraão, embora fosse de Ur dos Caldeus, ele já estava nesse momento aqui, na cidade de Harã, e Deus diz para ele: ó Abraão, sai da tua terra,
sai da tua família, sai do meio dos seus parentes. Para onde? Para um lugar que eu ainda vou te mostrar, né? Quem de nós teria essa confiança? Quem de nós confiaria cegamente numa proposta de Deus? Parece algo até sem lógica, sair sem rumo, sair sem direção, sair sem saber para onde ir. Mas Deus, muitas vezes Ele faz isso, irmãos, porque Deus precisa que nós confiemos nele. Deus precisa que a gente confie totalmente naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Até porque tem muitas coisas que, se Deus nos contar, a gente ia sair correndo. Nós estamos chegando ao fim do ano. Se Deus pegasse o roteiro há um ano atrás de como seria nosso ano e nos entregasse: olha, Mateus, em 2024 você vai passar por isso, isso e aquilo, né? Olha, Marco, em 2024 você vai enfrentar esse, aquele desafio. Muito provavelmente nós iríamos desistir, nós iríamos nos esquivar. Mas o que Deus queria era que Abraão confiasse totalmente nele. E o que Abraão fez? Né? Ele questionou Deus, ele duvidou de Deus? Não. Ele pega as suas coisas, ele pega a sua família, ele pega os seus empregados, o seu gado, tudo, e sai na direção para onde Deus o mandou. Louvado seja Deus. Mas esse mesmo Abraão, que é um exemplo para nós e que tanto confiava em Deus, ele também cometeu os seus erros. É verdade que ele cometeu poucos erros, mas ele cometeu alguns erros. Abraão, apesar de confiar nessa promessa e de obedecer a Deus, Abraão, assim como eu e você, ele também sentiu medo. Abraão também sentiu insegurança. Abraão também tomou decisões precipitadas e que tiveram consequências até nos dias de hoje. E uma delas, ele peregrinando rumo à terra que Deus prometeu para ele, a fome assolou aquele lugar e ele foge para o Egito. É um dos primeiros erros de Abraão, é sair do plano de Deus, é sair da presença de Deus, é querer fazer do jeito dele, coisas que muitas vezes nós fazemos por falta de fé. E o que nós aprendemos aqui é que nós devemos permanecer exatamente aonde Deus nos colocou. A não ser que Deus diga vai, temos que ir. Mas se Deus dizer fica, nós temos que ficar. Ah, mas veio a fome, veio a escassez, não tem como plantar, os animais não estão produzindo. Irmãos, Deus é o provedor de tudo que nós precisamos. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós ainda comentamos nesse comunicado hoje, que Jesus disse: não andeis ansiosos para o que comer, beber ou vestir. Jesus não prometeu riquezas, embora Deus tenha todo o poder para prosperar uns e outros, mas o suficiente para a gente sobreviver. Deus tem compromisso com o seu povo. Louvado seja Deus. E Abraão então, ele sai da presença de Deus, ele sai da terra na qual ele estava peregrinando e vai para o Egito. Não bastasse ele ir para o Egito, sua esposa Sara, que até então se chamava Sarai, né? A Bíblia diz que ela era muito formosa, e Abraão teve medo, e ele começa a arquitetar ali uma mentira. Olha, você vai dizer que é minha irmã, porque senão eles vão me matar. E de fato perguntaram: não é minha esposa, é minha irmã. E ele teve a coragem de entregar a esposa para Faraó, e Deus teve que intervir, mostrar para Faraó em sonhos. Faraó ficou bravo: você quer trazer maldição para a minha vida? Né? E expulsa Abraão e sua esposa do local. É o primeiro erro que Abraão comete. Outro erro que Abraão comete: a impaciência de esperar a promessa, coisa que nós também temos e não deveríamos ter, porque Deus, quando promete, irmãos, pode estar tudo desfavorável. Aliás, diferente de nós, Deus não precisa de condições favoráveis para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Por mais improvável, impossível e demorado que seja aquilo que Ele prometeu para nós, Deus é suficientemente poderoso para cumprir. Quem crê? Talvez Deus prometeu algo em sua vida e você nem acredite mais nessa promessa. Talvez você já até esqueceu
que Deus prometeu isso para você, mas eu quero dizer para você que a promessa está de pé ainda. Eu não vou dizer que Deus vai cumpri-la hoje nem amanhã, mas no dia que chegar, Deus vai cumprir. Deus não vai mudar nada do que foi falado. Abraão esperou 25 anos para que a promessa do seu filho fosse cumprida. Quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12, Abraão tinha 75 anos de idade. Essa promessa vai se cumprir 25 anos depois, quando Abraão já está com 100 anos de idade. Mas nesse caminho, a falta de fé, a ansiedade, a precipitação, faz com que Abraão e Sara tenham uma ideia que não era muito boa, uma ideia que não era da vontade de Deus. Apesar de ser um costume da época, quando a esposa era estéril, a serva se deitava com o patrão e tinha um filho para dar um descendente em nome da família. E assim fizeram, e assim Abraão deitou-se com sua serva Agar e teve um filho que se chamava Ismael. Sim, então havia uma criança na casa, havia um filho na casa, mas não foi assim que Deus prometeu para Abraão que faria. Não era assim que Deus queria abençoar Abraão. E toda decisão errada, ela tem consequências que existem até no dia de hoje. Então agora, aquela serva da família, ela se sentiu em uma posição de poder humilhar a sua patroa, o seu senhor, certo? E isso começou a gerar um descontentamento, tanto em Abraão quanto em Sara, a ponto da situação ficar insustentável, e Agar e seu filho Ismael serem expulsos de casa. De uma forma muito triste, foram abandonados pela família, mas não foram abandonados por Deus. Foram para o deserto, iriam morrer de sede, mas Deus proveu água para que aquela mãe e aquele filho não perecessem. Louvado seja Deus. Mas apesar dos erros de Abraão, apesar das decisões precipitadas em alguns momentos que Abraão tomou, Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, não desistiu do projeto e da promessa que tinha na vida de Abraão, assim como ele não desiste do projeto que tem nas nossas vidas, mesmo a gente errando, mesmo a gente desacreditando e mesmo a gente tentando ajudar Deus. Até porque Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa da nossa intervenção. É claro que a gente tem que estar na presença de Deus e ter o discernimento. Davi, sempre que se preparava para ir para uma guerra, por mais que o seu exército bem preparado traçasse uma estratégia, Davi não fazia nada sem primeiro consultar a Deus. Senhor, eu devo ir? Não devo ir? Devo ficar? E quando ele ia para a presença de Deus, Deus o orientava da forma como ele devia fazer. Não, Davi, você pode atacar. Não, não ataca, recua, mantém aqui, né? Quantas batalhas o povo de Deus venceu sem nem precisar erguer um canivete para cima, só obedecendo às instruções do Senhor, só adorando a Deus, rodeando as muralhas de Jericó, tocando as buzinas e louvando em momento oportuno. Por muitas vezes Deus fazia com que o próprio exército inimigo se matasse entre eles. Então, coisa boa, irmãos, é estarmos na presença de Deus. Depois de anos de espera, Deus mais uma vez visitou Abraão e Sara. 3 anjos apareceram na tenda deles e eles prepararam um banquete. E aqueles anjos disseram: olha, Abraão, Sara, chegou a hora. Daqui a 1 ano a promessa vai se cumprir. Vocês vão ter um filho. Abraão já com 100 anos, Sara também já com idade bastante avançada. Fisiologicamente era impossível eles gerarem um filho. Eles não foram capazes de gerar um filho nem no auge da sua juventude e da sua fertilidade. Imagina naquele ponto da sua velhice. Mas isso não era obra do homem, isso era obra de Deus. Era a intervenção de Deus para cumprir a promessa que tinha feito. E nós vemos uma diferença de comportamento de Abraão e Sara diante dessa situação. Ambos, a Bíblia diz que ambos riram, ambos deram risadas. Abraão, ele riu de alegria, ele riu de felicidade, ele riu de alívio. Mas Sara,
riu de deboche. Sara riu duvidando. Sara riu em um tom dizendo, como se isso fosse possível acontecer. E ela foi repreendida pelos anjos que ali estavam. E Deus, tão detalhista que Deus é, quando Deus então finalmente cumpre a promessa milagrosamente, o nome do filho da promessa é Isaque, que significa riso, louvado seja Deus. Então aquela família que até então, desonrada na época por não ser capaz de dar um descendente, naquele momento, finalmente recebe então a promessa de Deus. Não é difícil entender o motivo do nome de Isaque naquela casa. Não é difícil entender uma criança naquela altura ter um nome que significava riso, porque aquela família que já não tinha mais esperança, que já talvez já não acreditava tanto assim na promessa, agora tinham motivos para rir o tempo todo, né? Como é bonito quando tem uma criança nova na família, né? Imagina eles então que receberam uma criança de forma milagrosa. Mas Deus ainda tinha mais um desafio para Abraão. Deus ainda tinha mais uma provação para Abraão, apesar de todo o tempo de espera e de luta e de processo que ele tinha passado. Deus chega em Abraão e diz para ele: olha, Abraão, em outras palavras, o seu filho, o seu único filho legítimo, né, que tanto trouxe alegria para sua casa, o filho que eu prometi que vai gerar a sua descendência, eu quero que você pegue esse filho seu e sacrifique a mim. Que palavra difícil de ouvir, que decisão difícil de tomar. E agora, o que Abraão faz? Ah, Senhor, o Senhor me desculpa, mas esperei tanto tempo, né? O Senhor não repara não, eu não vou fazer isso não. Não, irmãos, Abraão concorda imediatamente. E ele de forma sábia não comenta nada com a esposa, porque talvez ela não iria deixar, muito provavelmente. Então ele chama Isaque, e ele também não conta para Isaque. E a Bíblia diz que ele parte rumo a Moriá, ele, os servos e Isaque. Isaque tinha aproximadamente a idade de 20 anos, e quando chega em um certo ponto do percurso, Abraão diz para os seus servos: daqui para frente, eu e meu filho iremos. E ele diz no plural: e retornaremos. A gente já vê um ato de fé. Lá em Hebreus, muitos anos depois, diz que Abraão cria que mesmo das cinzas, Deus seria capaz de ressuscitar e trazer seu filho de volta. Mas Abraão não cogitava desobedecer a ordem e o chamado de Deus para sacrificar. Deus ali fez um grande teste, talvez o maior deles, e Abraão foi aprovado. E interessante que ele já disse para os seus funcionários: eu e meu filho retornaremos, nós voltaremos. Ele diz no plural, ele está indo sacrificar o filho, ele está indo matar o filho, entre aspas, e ele diz aos servos: nós retornaremos. E no caminho Isaque fica intrigado. Ele já era acostumado a sacrificar com seu pai. Ele vê o material, mas faltava uma peça importante para o que eles iriam fazer. Pai, eu estou vendo tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E Abraão, certamente com seu coração partido, com seu coração dolorido, diz: meu filho, Deus proverá. A gente tem mania de escutar Deus proverá e não acreditar, né? A gente pensa, não, quando chega o ponto de falar Deus proverá, porque acabou o recurso. Não acabou não, irmãos. Se é Deus que vai prover, é a pessoa certa que vai prover nas nossas vidas. E aqui Deus estava fazendo não apenas um teste com Abraão, mas também Deus estava dando um sinal para a humanidade. Quando vai surgir um filme no cinema, nós somos jovens, a gente gosta muito disso, né? Na internet surgem os trailers, os teasers, são prévias, prelúdios, né? Então tem lá o filme, a história fulano de tal. Aí surge aquele vídeo ali com 2, 5 minutos, com as cenas mais importantes, que desperta aquela curiosidade: o que será que vai acontecer? Nossa, eu tenho que ir lá assistir e tudo mais. Deus fez isso com a humanidade, porque Deus pegou Abraão, pediu que ele oferecesse o único filho, né? Sendo que anos depois, o próprio Deus faria isso por nós, enviaria o único filho dele para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados.
Outro exemplo interessante que a gente percebe nessa situação e nessa história é a própria cooperação e fé de Isaac. Porque se Isaac não concordasse com aquilo, poderia estar tudo perdido. Abraão estava disposto, mas se Isaac não tivesse disposto? Isaac não era uma criancinha, Isaac já era um homem formado. Mas Isaac, assim como Jesus, ele deliberadamente: pai, então vamos lá, o senhor tem que me sacrificar, foi Deus que mandou, pode me matar então, eu estou pronto. E quando eles estão tudo pronto, Isaac deita na mesa, Abraão pega o cutelo. No último instante, antes de Abraão matar o seu filho, a voz brada do céu: não precisa, Abraão, eu já recebi seu sacrifício, eu já vi que você ia mesmo sacrificar o seu filho. E sabe o que aconteceu? Deus proveu o cordeiro. Olha para o lado, Abraão, o cordeiro está ali. E sacrificaram e voltaram. Mas o que é muito lindo em tudo isso, naquele dia Deus poupou a vida de Isaac. Naquele dia Deus impediu que o sangue de Isaac fosse vertido. Mas anos depois Deus não poupou o seu próprio filho Jesus, para nos salvar, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Quantos podem adorar o nome do Senhor? É por isso que Abraão, é por isso que nós também somos filhos de Abraão pela fé. Nós não somos descendentes carnais de sangue legítimos de Abraão. Esses são o povo de Israel. E a Bíblia diz que Jesus, o Messias, veio para os seus, mas os seus não receberam. O povo de Israel rejeitou o Senhor. Eles queriam um novo Davi, um novo rei político. Eles não tinham a visão espiritual que Jesus veio libertar do pecado e salvar a humanidade. Mas a Bíblia diz que a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então somos filhos de Abraão pela fé. Para a gente finalizar, o relógio não espera. Obviamente, assim como todo ser humano, Abraão também chegou ao fim dos seus dias. Abraão viveu mais ou menos 175 anos. Era aquele período em que Deus já começou a reduzir a idade dos homens na terra. E apesar da morte de Abraão, apesar de alguns poucos erros que Abraão cometeu, mas o que Deus quis que Abraão fosse, ele foi. O propósito que Deus traçou para Abraão aconteceu. E o legado que Abraão tinha que deixar, esse legado foi deixado. Foi passado para Isaac, foi passado para Jacó, foi passado de geração em geração, até chegar nos dias de hoje. Interessante, naquela época, Deus gostava de mudar o nome de alguns personagens. Só por curiosidade, o nome Sarai significava contestada, questionável, como de fato ela era, uma mulher com algumas atitudes realmente questionáveis. Mas o Deus que transforma vidas, transforma caráteres, também mudou o nome dela, de Sarai para Sara, que significa princesa, princesa do Senhor. O nome Abrão, com apenas um A na palavra, significa pai exaltado. Então Abrão, com apenas um A na palavra, um pai exaltado, um pai bom, um pai digno, respeitado. Mas o que Deus tinha para Abrão era mais do que isso. Então Deus coloca um A mais no nome dele, mudando para Abraão, que significa pai de multidões. Interessante que à medida que Deus vai se manifestando a Abraão, e Abraão vai desenvolvendo a sua trajetória, a sua vida com Deus, outro comportamento muito bonito de Abraão, todo lugar que ele chegava, ele edificava um altar. Não só apenas aquela edificação, literalmente um altar, mas com aquele gesto, Abraão estava dizendo para as pessoas aonde ele chegava: eu sou de Deus, eu sou servo de Deus. E nós que servimos a Deus, irmãos, a gente tem que chamar a atenção de quem não serve a Deus de forma positiva. Está escrito na Bíblia que não se coloca a candeia embaixo de uma mesa. Então nós temos que ser luz do mundo, sal da terra e fazer a diferença.
muito mais com as nossas atitudes, testemunho e comportamento, do que com as nossas palavras em si. Porque falar, qualquer um fala. Mas as atitudes diante de Deus, muitas vezes pregam mais do que as nossas próprias palavras. E o legado de Abraão ficou. A promessa de Deus cumpriu na vida de Abraão. E essa promessa, esse legado, ele se estende até os dias de hoje. Tanto de forma secular e política, com a nação de Israel, que está lá, que Deus ainda vai resolver o assunto dele com Israel, mas isso é um assunto para outro momento, né? Muito complexo. Mas o legado de Abraão ficou. E o nosso legado diante de Deus, ainda que nós venhamos descer a sepultura, o nosso legado fica, a nossa história fica, o nosso exemplo fica. Quantos testemunhos temos de pessoas, de guerreiros na fé, dos nossos dias mesmo, que quando eles partem para o Senhor, passa um tempo, a família dessas pessoas aceita Jesus, vem para Cristo, com aquele legado e com aquele testemunho. Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos para ficar de pé. E eu quero fazer um convite especial para você, que assim como Deus fez uma aliança com Abraão naquele dia, Ele quer fazer uma aliança com você também. Assim como Deus fez promessas para Abraão naquele dia, Ele quer fazer uma promessa para você também. Ele quer te abençoar. Deus não promete que vai ser fácil. Deus não promete que haverá ausência de dificuldades e provações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu queria saber se essa noite tem alguém que quer fazer uma aliança com Deus, que quer entregar a sua vida para o Senhor, que quer desfrutar das promessas de Deus e alcançar promessas grandiosas da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Essa é a sua oportunidade. Talvez você diga: mas a minha vida não está, gente. Nenhum de nós aqui chegou aqui com a vida do jeito que precisava. Aqui é o lugar de receber o tratamento e a transformação do Senhor. Louvado